sou Eduardo. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pintura em espelho usando esmalte vitral. Então nós vamos precisar, para essa aula, um pedaço de vidro, um espelho, uma parte que eu quiser livre, um espelho para colocar na moldura. Precisar de álcool e um guardanapo para limpar essa superfície. Então vou até limpar de uma vez, a gente coloca um pouquinho e vai limpar para tirar o óleo que tenha nesse espelho aqui, qualquer impureza. Então a gente limpa esse espelho primeiro e aí começa o trabalho. Para fazer isso aqui, nós vamos precisar de um desenho. Eu escolhi esse aqui. Vou colocar esse desenho aqui. Então a gente faz o desenho, quem puder, quem quiser, faz a mão livre, mas eu vou fazer esse desenho aqui. E vou usar o carbono, no caso vou usar esse carbono vermelho, pode ser qualquer um. A gente coloca no local, coloca o risco por cima e vai fazer a cópia desse desenho. Depois disso pronto aqui, eu vou precisar da tinta dimensional. Vou usar essa aqui, em vez de usar a tinta de contorno, vou usar essa tinta dimensional para dar o relevo aqui, preencher. E vou usar o esmalte vitral, que tem o verniz e tem o esmalte. O verniz é transparente, o esmalte é menos translúcido, então é diferente a textura dele. Nós vamos usar isso aqui, vou usar o verde, 2 tons de verde, fazer as folhas, misturar. E vou usar as flores vermelhas e colocar o miolo, esse alaranjado aqui. Então é só isso que eu vou fazer. Então a primeira coisa a fazer, e vou usar também para espalhar a tinta, em vez de usar pincel, vou usar palito. Pode ser esse palito de churrasco ou palito de dente menor. Então nós vamos primeiro agora fazer a... Quem tiver habilidade pode fazer o desenho livre. Fazer essas flores aqui de 5 pétalas, mais folhas aqui embaixo, mais flores aqui. Não estou muito preocupado com o desenho não, fazer elas meio irregulares. Folhas, a última flor aqui. Mais uma flor aqui, esses arabescos aqui. Feito isso, eu vou tirar esse risco e agora eu vou passar para o momento de fazer o contorno com a tinta dimensional. Aqui não vai aparecer muito por causa do espelho, é meio difícil, mas agora eu vou começar o trabalho de contornar essas flores aqui. Então eu vou começar de um ponto qualquer, vou começar daqui, por exemplo. Vou usar a tinta dimensional dourada. Posso usar qualquer cor, eu escolhi o dourado dessa vez. Aí eu vou fazer muito melhor de mexer, mais fácil de mexer, vou fazer isso, ó, passar os contornos. E lembrando que nessa parte aqui, ó, quando eu fizer, por exemplo, a folha, eu tenho que preencher todo o espaço, porque senão a tinta vai vazar, ela vai vazar. Então tem que ter o contorno dela aqui dentro. Fazer bem feito essa parte. E assim eu vou fazer todo o desenho, todo o contorno, não deixando espaço em branco. Vou preencher tudo aqui, ligando a tinta na outra. E faço esse trabalho. Aí depois disso pronto, eu vou deixar secar. Deixar algumas horas para secar. Não demora muito a secagem não. Aí eu deixo secar bem, senão o trabalho não dá certo não. Aí eu vou deixar secando. E aí depois eu vou preencher com a tinta vitral, com esmalte. Então eu faço isso, copio todo o desenho. Depois do desenho pronto agora, eu vou passar. Vou deixar o desenho secar. Terminar o desenho e deixar ele secar. Agora eu já deixei secar, vou pegar o espelho que eu fiz. Agora eu vou começar a usar a tinta. Eu vou começar a pintar a parte das folhas. Então eu vou usar 2 tons de verde. Vou usar o verde claro e o verde escuro. Vou fazer misturar essas tintas. Então agora eu vou começar com o pincel, com o palito. Eu vou começar a colocar a tinta e deixar ela escorrer, preenchendo espaço. Eu posso caminhar com ela um pouquinho com o pincel, mas sem deixar cobrir essa parte aqui, ó, que eu já pinguei aqui. Então eu vou deixando isso aqui, eu vou espalhando com palito. E deixo a tinta acomodando os espaços que eu tenho aqui. Então a folha eu vou usar esses 2 tons de verde, ó. Aí eu fazendo isso aqui.
Agora eu vou começar a misturar aqui. Eu sujei aqui, eu vou tirar o excesso de tinta aqui, antes de ficar manchado. E agora com o outro verde, eu vou colocar aqui no fundo da folha o verde escuro. Ó. E vou fazendo isso em todas as folhas. A parte de baixo o verde escuro, o verde oliva, e a parte de cima o verde mais claro. E agora com palito eu vou misturando essas duas cores. Então tem que colocar a quantidade de tinta boa para preencher todo o espaço aqui. E agora com palito eu começo a fazer essa mistura aqui, ó. Vou levando uma tinta com a outra, para que não fique uma cor chapada. Vou fazendo isso aqui, ó. Então tem que ter paciência, preencher todo o espaço. E aí vai fazendo isso, ó. Pronto. Aí do jeito que a tinta ocupa todo o espaço. Aí eu faço isso numa folha e começo na outra de novo, a mesma coisa. Volto de novo na tinta clara. Vou preencher, deixar cair aqui e deixar a tinta espalhando. Aí agora eu vou levando ela para o lugar que está faltando tinta. Muita paciência para poder preencher o espaço todo. Agora eu vou pegar outro tom de verde escuro e fazer a mesma coisa. Dá uma gota aqui, outra aqui, deixar preencher. E aí com paciência eu vou trazendo ela para os espaços vazios da folha e começo o trabalho de misturar a tinta. A secagem também é rápida, não demora. Com pouco tempo eu faço. Faço isso em todas as folhas. Tem mais um aqui. Fica até mais fácil usar o palito que o pincel. A gente atinge os cantos melhor do que com o pincel. Agora eu vou usar o verde, uma gota aqui embaixo, outra aqui. Deixar a tinta ocupar o espaço dela. E aí continua a mistura de novo. Tá bom. Quanto mais eu misturar, mais bonito fica. Depois de pintar todas as folhas agora, eu vou pintar o miolo das flores. Então vou usar amarelo cádmio, esmalte, e vou fazer a mesma coisa. Pingar aqui dentro e deixar a tinta ocupar o espaço. Se depois de seco eu ver que ficou uma parte em branco, aliás a parte não foi preenchida, eu volto e retoco. Então vou fazer isso aqui em todas as 3 flores. Deixar a tinta ocupar o espaço dela aqui. Agora na outra flor. Pronto. E agora eu vou passar para o preenchimento das flores. Vou usar esse pink, essa cor aqui, ó, para poder fazer as pétalas. Então a mesma coisa, pegar o pincel, deixar cair a tinta aqui dentro e preencher o espaço que tem. Se tiver bem feito o contorno, a tinta não mistura com a outra não, fica cada um na sua área. Então eu tenho que fazer esse contorno com cuidado aqui para isso. Agora eu vou preencher todas as pétalas com essa cor. Posso ser mais generoso nas tintas, na quantidade, fica mais bonito. Aí deixa a tinta acomodando. Vou conduzindo mais ou menos com o palito e
vou deixando preenchendo o espaço dela aqui. Quando a tinta é usada pura, fica mais fácil fazer o retoque depois, né? É só fazer. Então agora eu continuo essas 3 flores. Depois eu vou mostrar, aí deixei cair fora que eu vou tirar o excesso com o cotonete aqui de novo e limpar, ainda dá em tempo. Mas tem que ter esse cuidado, fazer mais devagar para não precisar de refazer o trabalho, né? Depois eu vou mostrar aqui a mesma versão desse aqui, feito com cola quente. Em vez de usar essa pasta relevo, a tinta vitral, a pasta de vitral de contorno aqui, eu vou usar a cola quente. Dá um efeito diferente. Se esse contorno tão definido, a tinta mistura. Parece que mistura uma com a outra, fica interessante. Se quiser usar a cola quente também dá. Isso, então aqui eu pintei. Agora eu vou tentar tirar esse excesso aqui. Com o cotonete eu vou enxugando essa parte aqui, ó, e limpar. Então o trabalho que eu vou fazer agora aqui, vou usando solvente aqui, eu consigo limpar isso aqui, deixar perfeito. Mas eu vou fazer isso depois. Agora eu vou pegar a tinta para terminar, aí aqui no risco que eu não fiz, eu posso agora acrescentar mais esses arabescos, esses enfeites aqui, fazendo aqui assim com essa tinta eu posso criar mais se eu quiser. Completar esse risco aqui, eu faço fazendo esses arabescos, esses pontinhos, essas coisas assim, ajuda a enfeitar o quadro. Então é isso que eu fiz aqui, nesse final, eu fui colocando assim, para poder conseguir um efeito melhor no quadro. A bolinha puxa e vem com os pontinhos. Então é isso que eu faço. Esse é o trabalho da pintura com o verniz em vidro. E aqui eu queria mostrar a mesma pintura, mesmo tipo de pintura, só que agora feito com a cola quente. Fica um pouco transparente, mas o efeito é interessante, que não fica tão definido. A tinta parece que mistura mais um pouquinho. Tem essa opção para poder fazer. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e muito obrigado pela atenção.